Olá, meu amado, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Revelaction. E no vídeo de hoje nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo parte 3 sobre a carta da igreja de Esmirna. Se você está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo e não assistiu a parte de número 1 desse estudo, eu vou deixar aqui um card logo aqui nesta tela. Clica nesse card aqui que está aparecendo para você agora e você será direcionado para o nosso estudo parte 1 sobre a carta da igreja de Esmirna. Então, deixado esse recado para você, meu irmão, vamos agora para mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. Não temas as coisas que tendes de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versos 10 e 11. Aqui no versículo 10, meus amados, Jesus ele conforta a sua igreja, ele conforta a igreja de Esmirna e diz para eles que eles não precisam temer as tribulações que estão diante deles, as provas que estão diante de seus olhos, pois o próprio Senhor estará com eles, dando-lhes força nestes momentos de tribulações. E aqui o Senhor Jesus, ele não esconde nada de ninguém, e ele diz para eles com sinceridade que alguns dentre eles seriam lançados em prisões para ser dispostos à prova, e eles teriam uma tribulação de 10 dias, mas Jesus os conforta novamente dizendo: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Estas palavras, meus amados, representam claramente esse período da igreja de Esmirna como sendo a era dos mártires, a era do martírio, meus irmãos, a era das perseguições aos filhos de Deus. E dentro do período da igreja de Esmirna, meus amados, nós encontramos no mínimo 9 perseguições, mas a maior perseguição de todas foi a de Diocleciano, pois esta durou 10 anos na história, do ano 303 até o ano 313, ou até a subida ali do imperador Constantino ao seu trono. A primeira perseguição que nós temos dentro do período da igreja de Esmirna, meus irmãos, foi a perseguição de Trajano, que durou do ano 98 até o ano 117 d.C. Na época desta perseguição foram martirizados Simeão, que era o irmão de Jesus, bispo de Jerusalém. Este foi crucificado no ano 107 d.C. E depois tivemos Inácio, que foi o segundo bispo de Antioquia. Este foi levado para Roma e lançado às feras. Isto aconteceu no ano 110 d.C. A segunda perseguição foi a perseguição de Hadrian, que durou do ano 117 até o ano 138 d.C. Nesta perseguição nós temos como mártires Teléforos, que foi o pastor da igreja de Roma, e muitos outros. E meu irmão, se você for novo por aqui no nosso canal Revelaction, não deixe de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaction. A terceira perseguição é a perseguição de Antônio Pio, que durou do ano 138 até o ano 161 d.C. Este imperador, meus amados, ele favoreceu os cristãos, mas foi nesse período que nós temos aí a morte de Policarpo, que foi o bispo de Esmirna. Este foi queimado vivo no ano 155 d.C. Já a quarta perseguição, nós temos aqui a perseguição de Marcos Aurélio, que durou do ano 161 até o ano 180 d.C. Este, meus irmãos, foi um dos imperadores mais ferozes
que perseguiu o povo de Deus depois do imperador Nero. Milhares e milhares de cristãos foram martirizados neste reinado. E entre eles, meus irmãos, nós temos aqui Justino Marte e Blandina a escrava. Já a quinta perseguição, dentro do período da igreja de Esmirna, nós temos aqui o Sétimo Severo, que a sua perseguição durou exatamente do ano 193 até o ano 211 depois de Cristo. Como o próprio nome já diz, esta foi uma perseguição terrivelmente severa, mas não foi uma perseguição geral. Somente quem mais sofreu com esta perseguição foi o Egito e o norte da África. Já em Alexandria, muitos mártires eram diariamente, meus amados, queimados, crucificados e decapitados. E entre eles, meus irmãos, nós temos Leônidas, o pai de Origem. Já em Cartago, nós temos aí Perpétua e a nobre dama e sua fiel escrava Felícitas. Já na sexta perseguição, nós temos aqui Maximiano, que durou do ano 235 até o ano 238 depois de Cristo. Já nesta perseguição, meus irmãos, muitos líderes do cristianismo aqui foram mortos. E Orígenes, ele só escapou aqui, meus amados, porque ele se escondeu dentro deste período de perseguição. Já na sétima perseguição, nós temos aqui o imperador Décius, que durou do ano 249 até o ano 251 depois de Cristo. Este imperador, ele colocou em sua mente que ele deveria destruir completamente, definitivamente o cristianismo. Uma grande multidão de cristãos morreram em Roma, no norte da África, Egito e a Ásia Menor. Cipriano disse: o mundo inteiro será destruído. Já na oitava perseguição, nós temos aqui o imperador Valério, que durou do ano 253 até o ano 260 depois de Cristo. Esta perseguição ela foi mais severa do que a perseguição de Décius. Entre aqueles que foram mártires nesta perseguição, nós temos aqui Cipriano, que foi o bispo de Cartago. E se o conteúdo desse vídeo está abençoando a tua vida e a vida da tua família, meu irmão, então já deixa aquele joinha para fortalecer aqui o canal Revelaxion e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. Já, meus amados, a nona perseguição foi a mais severa de todas, e ela foi citada aqui na profecia da igreja de Esmirna, quando o próprio Senhor Jesus diz: e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta tribulação de 10 dias representa aqui, meus irmãos, a grande e terrível perseguição de Diocleciano, que deveria durar na história 10 anos. Pois um dia, meus amados, aqui na profecia, de acordo com Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7, está representando um ano literal na profecia do Apocalipse. Então, se nós temos 10 dias, 10 dias aqui seriam igual a 10 anos literais. E esses 10 anos foram cumpridos aqui na perseguição de Diocleciano, que durou do ano 303 até o ano 313. Lembrando que o tempo de império de Diocleciano foi do ano 284 até o ano 305. E seus sucessores continuaram seu império de terror até o ano 313 depois de Cristo, quando nós temos a subida do grande imperador Constantino ao seu trono. E é dentro deste reinado de grande terror para os cristãos que nós temos esta tribulação de 10 dias, ou de 10 anos literais, onde os cristãos, meus amados, eles foram caçados nas cavernas e nas florestas. O micérrimo edito de Nicomédia, meus amados, na data 23 de fevereiro do ano 303 depois de Cristo, provou uma verdadeira chacina, meus irmãos. Todo tipo de sorte de torturas, meus amados, foram usadas. Os cristãos, eles foram queimados, foram lançados para ser comido pelas férias nas arenas, torturados. Nenhum cristão, meus irmãos, era afogado ou apunhalado senão depois de ter passado pelas torturas
mais terríveis, mais atrozes de todos os tempos. Este, meus amados, foi um dos últimos esforços sistemático, resoluto e determinado para destruir da face da terra o nome de Cristo pregado pelos cristãos. Esta perseguição foi tão terrível, meus amados, que sobre 2 colunas de mármore que se vê na Espanha, fizeram gravar a inscrição: a Diocleciano, Joviano, Maximiano, Hércules, César Augusto, por ter destituído o nome de cristão. Mas como eu já disse, meus amados, Jesus ele conforta a sua igreja nesses momentos difíceis e ele diz para eles: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Jesus aqui ele não escondeu a verdade deles, que eles passariam pela morte, mas Jesus os conforta dizendo que por mais que eles sofram o dano da primeira morte, meus amados, eles terão direito à vida eterna. E é por isso que o verso 11 diz, meus irmãos: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte." A segunda morte aqui, meus irmãos, seria a extinção final do pecado e pecadores, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e Malaquias capítulo 4, os versos 1 e o verso 3. Satanás, meus amados, é a própria raiz do pecado e seus filhos são os ramos. E de acordo com a palavra de Deus, eles serão consumidos, raiz e ramos. Eles deverão morrer, meus irmãos, a morte eterna. Jamais eles deverão ter a sua ressurreição. Eles nunca mais voltarão à vida, meus amados irmãos. E Deus estará em um universo puro. E o fogo que consumirá Satanás e os ímpios, este mesmo fogo, meus amados, purificará a nossa terra. E depois da purificação da terra com o fogo, já não haverá mais nenhum indício de maldição nesta nova terra, meus amados. E o grande conflito que estava assolando todo o universo será para sempre finalizado em nome de Jesus. E para que eu saiba que você chegou até aqui neste vídeo, meus amados, digita a seguinte frase aí abaixo nos comentários: coroa da vida. Desta forma, eu saberei que você concluiu mais um estudo da Palavra de Deus aqui dentro do canal Revelaction. E se o seu desejo é entender mais sobre as profecias do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que vai estar aparecendo logo aqui nesta tela e você terá a oportunidade de aprender o Apocalipse verso por verso, desde o início até aqui. Então, deixado esse recado para você, meu irmão, fique na santa paz do Senhor Jesus e até ao próximo vídeo aqui do canal Revelaction.